O livro de hoje vai ser Abominação, de Gary Whitta. Alfredo estava cansado. Enfrentara uma guerra longa e difícil e, embora tivesse vencido, mal descansara desde então. Sabia que a paz não duraria. Como rei inglês, havia aprendido que nunca durava. Sempre haveria outra guerra. Passara o reinado inteiro defendendo sua terra natal e sua fé contra hordas de bárbaros nórdicos vindos do outro lado do mar. Quase um século antes, haviam chegado em frotas de drácares atacando a linha costeira da Inglaterra e erguendo cercos em torno de seus vilarejos e cidadelas. Suas incursões cada vez mais ousadas e mais sangrentas a cada ano que passava. Quando Alfredo ainda era garoto, invasores dinamarqueses haviam estabelecido cabeças de ponte em toda a Inglaterra, capturando Anglia Oriental e Mércia, os dois maiores reinos do território. O poder dinamarquês espalhou-se muito depois disso, e de forma tão ágil, que 3 anos depois só Wessex permanecia de pé. O último reino livre e soberano em toda a Inglaterra, o reino de Alfred. À época, não era rei, nem tinha desejo nenhum de sê-lo, mas em pouco tempo seria coroado. Os nórdicos não perderam tempo e atacaram Wessex. O rei de Alfredo e seu irmão mais velho conseguiram, por um breve período, repelir os invasores, mas depois disso, derrota após derrota, e quando o rei encontrou a morte pouco depois de seu exército ser enviado a Reading, a coroa passou a Alfredo, seu único herdeiro. E foi assim que, em seu aniversário de 21 anos, Alfredo tornou-se o único rei anglo-saxão remanescente da Inglaterra, e muito provavelmente seu último. Por um breve período, Alfredo considerou a renúncia, e por um bom motivo. Os nórdicos eram notórios por sua brutalidade e falta de clemência. Outros reis ingleses que não fugiram ou se recusaram a capitular foram torturados até a morte quando suas muralhas caíram. O rei dinamarquês à frente da força invasora, um ímpio brutamonte chamado Guthrum, avançara mais fundo no coração do amado Wessex de Alfredo, saqueando cada cidadela e vilarejo que encontrou. O exército de Alfredo foi forçado a recuar mais para leste de Somerset, onde o isolamento de seus pântanos de maré lhe deu tempo para se reagrupar. Convocando homens dos condados vizinhos, ordenou que construíssem uma fortaleza na qual poderiam se reunir e planejar ataques. Cansado de fugir e se esconder, Alfredo finalmente começou a combater o inimigo. Derrotou os nórdicos na Batalha de Éthandun, levantando-os até sua fortaleza e armando cerco até obrigar os bárbaros a capitular de fome. Foi uma vitória decisiva, mas os nórdicos ainda eram muitos e estavam espalhados demais para serem expulsos definitivamente do território. Cansado de batalhas sangrentas e homens mortos em número maior do que conseguia contar, Alfredo ofereceu o armistício a seu inimigo odiado, Guthrum. Se os nórdicos concordassem em baixar as armas, a eles seriam outorgadas terras no leste. O território inglês que já ocupavam seria formalmente reconhecido como Danelaw, um reino que Guthrum e seu povo poderiam, e assim se esperava que fosse, viver em paz. E assim foi acordado, e assim o reino de Wessex foi salvo. Em todo o seu reinado, os súditos de Alfredo, gratos por tê-los poupado dos horrores da ocupação nórdica, começaram a chamá-lo de Alfredo o Grande. Era um título que não lhe agradava sobremaneira, pois não havia grandeza dentro de si. Havia estudado a vida e as campanhas do outro grande Alexandre III, rei macedônio que fora impulsionado por uma firme convicção de sua grandeza, tão profundamente arraigada que acreditava ter como destino a conquista do inteiro mundo. E assim foi. Na idade de Alfredo, Alexandre havia derrotado o vasto exército persa, à época considerado invencível, e avançara para reinar num dos maiores impérios que o mundo já vira, governando toda a Ásia Menor, do Mar Jônico até o Himalaia. Alfredo, longe disso, mal conseguia manter seu pequeno reino. Alexandre também angariou fama por nunca ter perdido uma batalha, enquanto Alfredo perdera muitas.
em demasia. Não perderia outra, dissera a si mesmo. Nos anos que se seguiram ao acordo dinamarquês, Alfredo recusava-se a ficar mais complacente. Foi para Londres, cidade saqueada e arruinada durante as invasões nórdicas, e a ressuscitou, fortalecendo-a contra ataques futuros. O Palácio Real de Alfredo, em Winchester, foi fortificado de forma semelhante, como foram os vilarejos e cidadelas em todo o Essex, até que todo homem e mulher, dentro das fronteiras de seu reino, pudessem ter a segurança de que os horrores dos anos passados nunca mais o visitariam. Todos, exceto Alfredo. O Essex estava tão seguro quanto ele podia garantir, e ainda assim não dormia com facilidade. Todo mensageiro e batedor trazia relatos novos da atividade naval dinamarquesa, rumores decentes de uma invasão vindoura, e Guthrum, adoentado havia muito, segundo os boatos, estava agora à beira da morte. Embora o rei dinamarquês fosse um bárbaro, Alfredo começou a respeitá-lo, e mais importante ainda, a confiar nele. Nos anos desde o armistício, Guthrum sempre cumprira o acordo de manter a paz. Mas era sábio que muitos homens de guerra ambiciosos e desamparados entre os nórdicos de Danelaw esperavam para tomar o poder após a morte de Guthrum. Homens que não respeitariam o tratado que seu predecessor havia honrado. E a única que Alfredo temia mais do que uma invasão dinamarquesa pelo mar era um levante dinamarquês a partir das próprias fronteiras inglesas. E lá estava ele, de seu trono em Winchester, tão irrequieto como nunca antes. Enviara uma mensagem a seus comandantes militares em todo o reino para que mantivessem vigilância cerrada. No fim das contas, levaria dias para as mensageiras viajarem até Danelaw. Por tudo que Alfredo sabia, Guthrum já estaria morto. Mesmo naquele instante, enquanto aguardava em seu trono, as forças dinamarquesas poderiam estar se reunindo sob o comando de um novo rei e preparando-se para um ataque. Mas ele fizera tudo o que podia. Agora só restava esperar e se preocupar. Vossa Majestade? Alfredo olhou o pajem distante dele. Estava tão absorto que não ouvira o garoto se aproximar. O que é? O arcebispo solicita vossa presença no pátio, disse o pajem. Diz que há uma coisa que vossa majestade precisais ver. Alfredo grunhiu. Altered, o arcebispo de Cantuária, era o último homem que queria ver naquele dia, ou em qualquer outro dia. Embora Alfredo apreciasse a fé cristã, não apreciava da mesma forma o homem que era líder de sua igreja. O arcebispo fora herdado junto com o restante do reino de Alfredo, e havia algo no homem que o perturbara desde o início. Se o reinado de Alfredo fosse de paz, provavelmente teria providenciado a substituição do prelado, mas estivera ocupado demais em guerra com os nórdicos para se envolver numa batalha contra a igreja. No entanto, nos últimos meses, havia se arrependido amargamente de não ter tomado essa decisão, mas nunca com a intensidade daquele instante. O que Arthur tinha para lhe mostrar certamente amargaria o seu apetite e o mandaria para a cama com pesadelos, como se dormir já não fosse bem difícil naqueles dias. Alfredo meneou a cabeça para o pajem relutante. Diga a ele que estarei lá em breve. O pajem fez uma grande mesura e em seguida saiu às pressas. Alfredo ficou sentado ainda por um bom tempo antes de caminhar até o pátio. Fosse lá que novo horror Altered tivesse-lhe reservado, não tinha pressa nenhuma para vê-lo. 5 meses antes, Altered procurou Alfredo com uma empolgação fervorosa. Durante a reconstrução de Londres, um plebeu operário havia descoberto por acaso um baú com antigos pergaminhos latinos enterrados. O operário levou-os para o padre da paróquia, que, tão perplexo pelo que viu neles, partiu a cavalo até Cantuária naquele mesmo dia. Alfred também reconhecia nos pergaminhos algo de notável no momento em que os viu. Eram antigos, tão antigos que o texto latino que continham, uma forma pregressa, arcana do idioma, era quase incompreensível até pelos padres mais doutos. Mas aquilo que foram capazes de traduzir regelou o sangue de Altered e entusiasmou-o tanto que mal conseguia impedir que suas mãos tremessem. Os pergaminhos falavam de poderes ainda mais antigos que eles, de encantamentos e rituais que poderiam alterar a forma da carne, criar vida nova a partir da antiga, do poder de transformar qualquer homem
que o dominasse num deus. Foram meses até Alfred e seus estudiosos mais experientes decifrarem o texto de todos os 9 pergaminhos. Quando, por seu fim trabalho, Alfred levou a Winchester e apresentou ao seu rei como uma maneira de finalmente garantir a paz para todos os reinos ingleses, para aniquilar a ameaça dinamarquesa de uma vez por todas. Quando Alfredo ouviu a promessa do arcebispo de que poderia realizar tudo aquilo sem derramar uma única gota de sangue inglês, ficou intrigado. E quando soube como Alfred pretendia fazê-lo, não sabia se era o motivo para ficar apavorado ou simplesmente pensar que o homem era maluco. Foi necessária uma demonstração de Alfred para provar ao seu rei que suas faculdades mentais não o haviam abandonado. Alfred mandou um de seus curas trouxesse um porco já separado da criação do castelo. Alfredo e todos na corte naquele dia se divertiram. De início, ao ver o porco amarrado arrastando o infeliz do cura pela correia enquanto farejava o chão de pedra. Era algum tipo de troça? Na melhor das hipóteses, pensou Alfredo, Alfred talvez causasse a vergonha a si mesmo diante de toda a corte real. O que daria a Alfredo a desculpa perfeita para retirar o homem tranquilamente de seu posto na cantuária e substituí-lo por alguém menos maçante. O pobre homem obviamente havia trabalhado duro. Já era hora. O cura jogou uma maçã meio comida diante do porco e se afastou, enquanto o animal devorava a fruta. Poucos perceberam o olhar de pavor pálido no rosto do jovem sacerdote quando se retraiu. Todos os olhos estavam voltados para o porco, um animal comum, correndo solto pelo mais elevado dos salões. Enquanto o porco mastigava avidamente, Alfred avisou os guardas reais para ficarem próximos e de prontidão. Em seguida lançou os braços para trás num floreio. Os cortesões, quando trocaram olhares embaraçados, alguns deles soltaram risadinhas. Já é o bastante para acabar com ele, pensou Alfredo do seu trono. O primaz de toda a Inglaterra sacudindo os braços como um bobo da corte, realizando um truque de conjuração. E então Alfred começou o encantamento. As risadinhas pararam, bem como os olhares divertidos. Todos os olhos fixaram-se em Alfred, enquanto ele balbuciava palavras antigas decifradas na cantuária. O idioma era familiar, mas ainda assim estranho. O que é isso? Algum tipo de latim? Perguntou-se Alfredo. Só havia uma certeza. Enquanto Alfred continuava o encantamento, sua voz levemente se erguendo, um calafrio tomou conta do salão. Embora ninguém entendesse as palavras, cada homem e mulher de alguma forma sabia que havia algo de errado nelas, como se tivessem vindo de um lugar que não fosse humano. Vários dos que assistiam sentiram uma vontade forte de sair do salão, e ainda assim, seus pés não os levaram dali. Estavam enraizados, paralisados, incapazes de virar o rosto. O porco, que estava feliz devorando a maçã, de repente a soltou. A boca se escancarou. A cabeça virou e girou num movimento circular estranho, como se torturado por um som infernal que apenas ele podia ouvir. Soltou um guincho mais horrendo e agudo e caiu de lado, ficando por imóvel. Por um momento, o salão encheu-se de um silêncio sombrio. Todos os presentes sem palavras diante da amostra bizarramente mórbida. Ao que parecia, Alfred havia matado o animal sem pôr as mãos nele, apesar apenas com o poder das palavras. Exijo saber o que significa isso. Alfredo rompeu o silêncio. O porco gritou mais alto que antes, interrompendo as palavras de Alfredo. Em seguida, o corpo estremeceu e voltou à vida, retorcendo no chão como uma série de espasmos violentos. Reflexos por-morte. Alfredo olhou do animal torturado para Alfred e viu um sorriso largo estendendo-se pelo rosto do arcebispo, como se estivesse deliciando antecipadamente o que viria em seguida. Algo irrompeu da barriga do porco, o sangue espirrando pelo chão. Vários espectadores berraram, apavorados, e aqueles que estavam mais próximos se afastaram, nauseados, quando outra excrescência brotou do corpo. Em seguida outra, cada uma brilhando com sangue escuro e viscoso enquanto se desdobrava e tomava forma. Apêndices ósseos conjuntas, parecidos com talos, lembrando os membros de algum inseto monstruoso, escorregaram e deslizaram pelo chão liso de pedra,
como pernas de um bezerro recém-nascido tentando se erguer. E então a coisa não podia mais ser chamado de porco. Ergueu-se em suas 6 pernas recém-formadas, cada uma com pelos grossos, fibrosos e arrepiados. A mandíbula da criatura pendia reganhada, revelando uma bocarra de presas pontudas e afiadas. Os guardas reais sacaram as armas, e Alfredo assistiu com lúgubre fascinação quando a criatura avançou. Os olhos eram selvagens e injetados, vasculhando a sala. A criatura parecia meio cega e tomada por uma febre raivosa. A fera ergueu a cabeça, abriu a boca imensa e urvou, um som amedrontador que desafiava a natureza e causou arrepio em todos os presentes. O jovem e imaturo guarda que estava mais perto da fera se moveu para golpeá-la com sua espada. Antes que Altered pudesse alertá-lo, a lâmina do guarda desceu numa das pernas aracnídeas da fera, soltando um jorro de sangue preto que lhe cobriu a túnica. Quando a fera beirou, o guarda tentou soltar a lâmina para desferir outro golpe, mas estava presa no osso e na cartilagem da perna do animal. Ferida e enraivecida, a coisa suína girou e arrancou a espada da mão do guarda. Antes que ele pudesse se afastar, a fera avançou e envolveu as 2 pernas dianteiras na cintura do homem como uma pinça. Enquanto o jovem se debatia em desespero, seus colegas foram ao seu auxílio, tentando libertá-lo das garras da criatura, e outros ainda batiam nela com as espadas. Os gritos da fera e do guarda preso misturaram-se numa cacofonia infernal. Em seguida, as pinças da criatura estreitaram-se mais, e o jovem guarda vomitou sangue quando seu corpo foi partido em 2. A fera livrou-se das metades sem vida do homem, tentando defender-se dos outros guardas que a fustigavam e golpeavam furiosamente. Mas já era tarde. A criatura estava com vários ferimentos graves e sangrava muito rapidamente. Enfraquecida e moribunda, ela por fim tombou, arfando, o sangue borbulhando na garganta. O capitão da guarda aproximou-se, a espada no alto, e com toda a força desceu a lâmina, arrancando de um golpe a cabeça do monstro. Por alguns instantes, a coisa ainda continuou a se mover, o peito subindo e descendo, as pernas aracnídeas retorcendo-se por reflexo, e, finalmente, estacou. Com o rosto respingando com o sangue da fera, o capitão da guarda olhou com fúria para Altered. Alfredo desceu do trono e atravessou o salão na direção do sacerdote, que não havia parado de sorrir durante todo o episódio sangrento e ainda sorria. — Não gostou da demonstração, senhor? Perguntou o arcebispo. — Não gostei, sibilou o rei com dentes e punhos cerrados. O sorriso de Altered ficou ainda mais largo. Os dinamarqueses gostarão menos ainda, suponho eu. Alfredo ordenou que todos saíssem da sala do trono, menos os guardas, antes de interrogar o arcebispo sobre o horror que havia acabado de testemunhar. Altered explicou claramente que, embora tivesse cuidado para garantir uma tradução precisa dos encantamentos dos pergaminhos, ainda estava trabalhando em sua recitação exata. Se os guardas não tivessem exterminado a fera, provavelmente ela teria morrido alguns minutos depois, como havia acontecido com os outros animais de teste com os quais o arcebispo havia realizado o ritual na Cantanária. Contudo, estava confiante de que, com mais tempo e uma porção mirrada de recursos do reino, ele poderia aperfeiçoar o processo e, assim, transformar criaturas mundanas num exército de feras selvagens guerreiras que instilariam medo no coração dos nórdicos. Com o tempo, ele continuou. Essas feras poderiam ser domadas e treinadas para matar não apenas dinamarqueses, mas quaisquer inimigos da Inglaterra que ainda pudessem se apresentar. Alfredo, ainda furioso, mandou que o arcebispo fosse escoltado até seus aposentos e convocou seus conselheiros sêniores para buscar orientação. E embora nenhum deles negasse a natureza odiosa do evento que todos testemunharam, a imensa maioria concordou que a solução apresentada por Altered não deveria ser rejeitada de pronto. Todos partilhavam das preocupações de Alfredo quanto à chance de novas hostilidades dos nórdicos, especialmente à luz da saúde precária de Guthrum. E mesmo que Alfredo tivesse feito muito para fortalecer os reinos contra o ataque, o Essex ainda carregava feridas de seu longo conflito com os dinamarqueses, e mal conseguia manter as outras guerras tão longo, tanto em sangue como em tesouro. A recomendação do conselho a Alfredo era quase unânime.
Como defensores juramentados do reino, era sua obrigação serem fortes de estômago e de propósito. Não poderiam permitir-se que seu desgosto, por mais intenso que fosse, pelos métodos propostos por Altered, não convencionais, o conselheiro chamou-os eufemisticamente, tolhesse o que poderia ser uma poderosa oportunidade de garantir a paz futura para Wessex e para toda a Inglaterra. Tão avassaladora era a promessa que Altered trouxesse para eles que, em toda a conversa, nenhum homem presente ousou pronunciar a palavra que assombrava cada um em seu íntimo: bruxaria. E assim, Alfredo concordou com relutância. Altered e seu séquito da cantuária foram aquelados em Worcester e receberam tudo o que precisavam para aperfeiçoar suas artes arcanas. Apenas Deus soube quantos pobres animais sofreram e morreram nos experimentos deturpados do arcebispo durante os meses seguintes. Alfredo perdera a conta quando não pôde mais suportar a visão das abominações que Altered conjurava diariamente. No início, nenhuma delas vivia por muito tempo. As coisas mal formadas nascidas de cada cão, mula e cavalo em que Altered praticava sua arte desmantelavam-se e morriam poucos minutos após, e apreciavam ser empaladas por lanceiros quando se voltavam contra o arcebispo ou seus assistentes. Com o tempo, quando Altered empreendeu refinamentos e correções nas pronúncias e na cadência dos encantamentos, e nos gestos de mãos escritos que os acompanhavam, os monstros que ele criava começaram a viver mais tempo. Por horas, em seguida dias, então por tempo indeterminado. Mas uma coisa não mudou. Em todos os casos, não importava o quanto vivessem, os monstros eram cruelmente agressivos a partir do momento que nasciam. Atacavam qualquer coisa sem nenhuma provocação, até mesmo uns aos outros. Altered uma vez assistiu a 2 cães de caça, irmãos da mesma ninhada, que nunca haviam mostrado sinal de agressão mútua, serem transformados pelo ritual num par de demônios lupinos com escamas e corcundas, e começaram a se estraçalhar imediatamente. Fascinado, fez uma anotação detalhada em seu diário. Altered também descobriu que, com mudanças sutis nas invocações, conseguia criar formas variadas de feras com cada animal base. Conseguiu transformar um porco naquele mesmo quase aracnídeo que criara na sala do trono de Alfredo, ou com uma mudança pequena nas frases, criar uma espécie de chacal horrendo com pele oleosa e bico. Todos esses experimentos eram cuidadosamente documentados pelos aprendizes de Altered num bestiário cada vez mais volumoso. Altered praticou de forma incansável todos os dias por vários meses, criando dezenas de variações, até ter se convencido de que havia exaurido todas as permutações possíveis para cada animal base. Um gato podia se transformar apenas em determinado número de coisas, aprendeu ele. E quando não havia mais nada a ser criado, a partir de um gato começava de novo com gansos ou texugos, ou qualquer criatura pobre e inocente que estivesse em sua lista. Com o tempo, aprendeu a dar vida a todas as espécies de criaturas com especificidades invaríveis, desde o comprimento da cauda até a maneira como cuspiam fogo. Os que expeliam chamas eram seus favoritos. O dia em que descobriu que aquelas variações específicas provocou um dos registros mais entusiasmados do seu diário, e os cospe-fogos haviam garantido uma seção própria no bestiário. Porém, mesmo com todas as conquistas de Altered, o problema da falta de controle resistia. Havia recrutado os adestradores mais habilidosos do reino, homens que subjugavam os cavalos mais ariscos e conseguiam fazer um lobo selvagem comer da palma da mão. Mas nenhum pôde domar qualquer das criaturas de Altered. Cada vez mais parecia que essas feras estavam além de qualquer forma de domínio. Embora o próprio Altered se recusasse obstinadamente a estiar esse fato, enquanto insistia que no fim das contas conseguiria controlá-las, a impaciência de Alfredo crescia. Por fim, o rei, já assombrado à noite por visão das coisas que via no pátio todos os dias, decidiu que já vira demais. Em certa ocasião, um monstro reptiliano encouraçado que fora uma raposa soltou sobre o adestrador que estava tentando alimentá-lo o braço do homem na altura do ombro. Alfredo não se enfureceu. Disse ao arcebispo que não desejava ver mais nenhuma de seus avanços até o sacerdote provar que as feras podiam ser controladas. Do contrário, que utilidade teriam em batalha? Era provável que atacassem seus adestradores em vez do inimigo que deveriam agredir. Antes de sair fumegando do pátio naquele dia,
O rei alertou Alfred. Se esse problema não fosse resolvido, e logo, ele mandaria encerrar de uma vez por todas os experimentos. 2 meses depois, Alfredo voltou apesar da relutância. Vira muitos horrores na guerra, mas nenhum comparado ao que presenciara ali, em seu pátio, desde que o arcebispo iniciara seus experimentos. O chão estava riscado e esburacado como um campo de batalha e manchado com grandes riscos de sangue seco. A madeira de muitas estruturas ao redor estava chamuscada de preto e branco pelo fogo, e o mais perceptível era o odor nauseabundo de enxofre que parava o tempo todo no ar. O pátio inteiro fedia enxofre. Alfredo puxou da manga um lenço que mantinha consigo para esses infelizes visitas e o segurava sobre a boca e o nariz enquanto cruzava o quadrilátero laranjado de sangue. Mesmo o perfume forte que o boticário mergulhara o lenço era insuficiente para disfarçar inteiramente o cheiro. Altered esperava por ele, vestido como sempre com os vistosos trajes eclesiásticos que cabiam à sua elevada posição, e exibia um ar de confiança. Alfredo não o vira por semanas. O arcebispo obedeceu à ordem do rei, não solicitando nenhuma vez sua presença desde que o pobre adestrador fora mutilado. E assim, Alfredo supôs que devia haver um bom motivo para ter sido chamado. Ele se fragou, analisando suas expectativas. Queria que Altered tivesse sucesso em conseguir dominar aquelas feras e, por extensão, os inimigos da Inglaterra, ou torcia pelo fracasso, que finalmente lhe daria motivo para terminar toda aquela história repulsiva e retirar Altered da cantuária? Devia ter feito alguma coisa há muito tempo atrás, disse Alfredo a si mesmo de novo. Obrigado por vossa presença, majestade, disse Altered quando o rei se aproximou. Depois do fracasso de sua última demonstração, devo presumir que não me chamaria até aqui sem um bom motivo, retrucou Alfredo. Altered ignorou o desdém e simplesmente assentiu. De fato, acho que ficará deveras satisfeito com o nosso avanço desde que estive aqui da última vez. Alfredo suspirou, sem nenhuma vontade de ouvir preâmbulos. Pode controlá-los ou não. Duvido que serão domesticados como animais de estimação, mas para o objetivo pretendido, como armas de guerra, sim. Creio que posso controlá-los agora. Não foi fácil, mas é nisso que estive trabalhando. Alfredo apenas olhou para Altered com ansiedade. Se o arcebispo estivesse esperando um elogio, algum tipo de reconhecimento pelos números dedicados a criar tais aberrações hediondas, não haveria nenhum. Muito bem, então, declarou Altered, e virou-se para os guardas que estavam próximos. Fiquem a postos, por favor. Uma dúzia dos melhores e mais experientes lanceiros de Alfredo estavam prontos e apostos as armas em punho. Todos eram homens fortes, mas pela sua expressão ficou claro que preferiam patrulhar a fronteira de Danelaw, congelar em alguma torre de observação remota ou limpar a lama dos chiqueiros do castelo. Preferiram estar em qualquer lugar menos ali. Ninguém queria assumir essa tarefa. Aqueles que eram destacados para ela raramente dormiam bem. Perto deles, havia uma pequena tropa de serviçais carregando baldes cheios de água, prontos para extinguir o fogo que a fera do arcebispo pudesse atear. Essa lição fora aprendida a duras penas, quando os primeiros infernais, como Altered gostava de chamá-los, incendiou os velhos estábulos de madeira do pátio com um único sopro. O fogo teria se espalhado e consumido as cozinhas e a biblioteca do castelo, mas houve a reação rápida de uma brigada de baldes improvisada às pressas. O estábulo não se salvou. Por ordem de Alfredo, a madeira preterada não fora tirada, como um lembrete, e agora os apagadores ficavam apostos antes de cada encantamento. Satisfeito por tudo estar pronto, Altered sinalizou para o aprendiz do outro lado do pátio que manejava o portão do cercado onde se encontravam os animais de teste. O aprendiz levantou a tranca do portão, e quando ele se abriu de uma vez, ouviu-se um grunhido baixo, e Alfredo estremeceu. Já odiava aquele som. Teve de ouvi-lo muitas vezes. Era o som que pressagiava os guinchos e gritos de alguma pobre criatura amaldiçoada que se via transformada pelas palavras de Altered. Que tipo de animal ele selecionara para a apresentação sangrenta de hoje? Perguntou-se Alfredo. Por um momento, nada aconteceu. Alfredo ficou perplexo. Em geral, o animal preso emergia imediatamente no pátio, feliz em ser liberado do confinamento, sem saber o destino cruel que esperava.
Ele olhou para Altered, que pareceu envergonhado por um momento, antes de gesticular com impaciência para o aprendiz. Primeiro, o aprendiz apenas observou, hesitante. Mas, em face do olhar raivoso do arcebispo, entrou em relutância no cercado para atrair seu ocupante. Desapareceu por um instante, mas Alfredo conseguiu ouvi-lo bajulando a fera. Saia daí, vamos! O arcebispo está esperando. Não ouse me envergonhar ou vou ser estripado. Alfredo piscou, perplexo, quando outro homem surgiu de dentro do cercado. Nu até a cintura, com os pés descalços, magro a ponto de as costelas ficarem à mostra. Pálido, parecia não comer por dias a fio. O aprendiz estava atrás dele, empurrando para o centro do pátio. Alfredo virou-se para Altered. O que é isso? Um avanço? Respondeu o arcebispo. Alfredo olhou de volta para o homem seminu e reconheceu os sinais. A emaciação, o olhar perdido, as cicatrizes de chicote pelas costas. As perneiras eram aquelas usadas por seus soldados de infantaria. O homem era um desertor capturado, um dos muitos que cotidianamente acovardavam-se nas estacarias do castelo. Nos últimos tempos, as deserções haviam crescido, especialmente em Winchester, pois os homens decidiam que era melhor arriscar a fuga do que ser destacado para o pátio com Altered e se sujeitar aos pesadelos que traumatizaram tantos de seus colegas. Explique-me isso agora, exigiu Alfredo. Observei que a transformação diminui muito a faculdade cognitiva do animal de teste, disse Altered. Um animal estúpido, mesmo bem treinado, não retém inteligência suficiente para reconhecer comandos básicos, mas um homem sobrevive ao processo com inteligência de sobra, suficiente, acredito eu, para ser controlado com confiança. O rosto de Alfredo assumiu o tom pálido. Ele encarou Altered horrorizado. Você não pode estar falando sério. Nosso erro foi usar animais desde o início, disse Altered. Aprendemos muito, foi útil, mas essa prática nunca se destinou ao uso em formas de vida inferiores. Tenho certeza disso agora. Alfredo encarou Altered com ódio. Não permitirei uma coisa dessas. Senhor, devo lembrar o que está em jogo aqui. Os bárbaros infiéis de Danelau estão crescendo em força e aguardando o momento para lançar um novo ataque sobre nós. Com Gufro morto ou moribundo, esse momento certamente chegará em breve. Precisamos usar todos os meios à disposição para defender este reino e nossa fé, ou arriscar vermos os dois destruídos por uma raça de selvagens pagãs. Eu já estava bem desconfortável com seus experimentos com animais, disse Alfredo. Não vou tolerar essa bruxaria praticada em homens. Altered ergueu uma sobrancelha. Bruxaria? Vossa Majestade, essa é a coisa mais distante da bruxaria. A descoberta dos pergaminhos não foi um acidente, foi um presente do próprio Deus. Eles nos favorecem com este conhecimento, este poder, e pretende que usemos. Ele viu os crimes que esses hereges dinamarqueses perpetraram contra sua igreja. Mosteiros arruinados, relíquias sagradas destruídas, bons homens de batina presos e estacas e queimados. A guerra deles é uma guerra contra o próprio Deus, e ele nos abençoou com os meios para dizimá-los em seu nome. O Deus em que eu acredito nunca permitiria que essas blasfêmias andassem sobre sua terra, retrucou Alfred. Seja qual for a origem desses pergaminhos, esse não deve ser seu objetivo. Ele já estava cansado de ouvir as refutações de suas palavras. Virou-se para os lanceiros que estavam próximos e apontou para o prisioneiro maltrapilho no centro do pátio. Mandem esse homem de volta para a estacaria e providenciem uma refeição quente para ele. Quando os lanceiros se moveram para levar o prisioneiro, Altered pôs um braço para trás e começou o encantamento. Ele ficara bem experiente, mais que proficiente para dizer todas as palavras que precisava em apenas alguns instantes. Alfredo, por mais rápido que tivesse percebido o que Altered estava fazendo, não foi ágil bastante. Parem-no! Gritou ele para os guardas, que correram na direção do arcebispo. Mas Alfredo já conseguia ver o corpo do prisioneiro se contorcendo, assolado por um ataque repentino de convulsões dolorosas. Altered concluiu o encantamento no momento em que os guardas o prenderam pelo braço. Ele não resistiu. Seus olhos estavam fixos no prisioneiro, agora curvado em agonia. Os olhos do próprio homem arregalaram-se como se fossem explodir, e ele escancarou a boca soltando um grito de tortura. Alfredo agarrou Altered pelo colarinho.
O desertor estava de joelhos agora, braços dobrados, agarrando a barriga, e encarava cegamente o chão como se tentasse cuspir algo preso na garganta. Desfaça isso agora, ordenou o rei. Não posso, respondeu Alfred enquanto observava com fascinação. Precisa cumprir seu curso.